ouvir a palavra de Deus. Está vendo aí? Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Os versículos 49 a 50 diz que divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Imagina o impacto, o avivamento que estava acontecendo ali. Aí diz que os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade. E levantaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram. A palavra aqui é ekbalo, isto é, lançaram eles fora da cidade. Esse foi o tempo de experiência de Paulo ali em Antioquia. Dali, aí você vai ver no capítulo 14, ele vai para Icônio. Da mesma forma, no sábado, Paulo e Barnabé, eles foram para uma sinagoga judaica e falaram de modo a palavra de Deus, que veio crer uma grande multidão de judeus, gregos. Aí diz que os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os apóstolos. Aí eles demoraram ali muito tempo, falando ousadamente a palavra de Deus. Nos versículos 4 e 5, diz que o povo ficou dividido. Uns eram pelos judeus incrédulos e os outros eram por Barnabé e Paulo. E aí diz que eles ultrajaram eles, isto é, eles começaram a tratar eles de forma ofensiva e vergonhosa. Está bem no final aí do versículo 5. E ameaçaram apedrejar eles. A coisa vai ficando mais difícil. Aí eles, sabendo que a coisa estava muito difícil, eles fugiram de Listra para Derbe, que eram cidades licaônicas, ali da região, e anunciaram o evangelho. Versículos 8 a 15 vai contar a história de um paralítico. Então, quando Paulo e Barnabé chegaram ali, e eles viram a fé naquele paralítico, eles oraram e o paralítico foram curado. E o povo começaram a gritar na língua licaônica que os deuses estavam no meio deles. E aí eles vão chamar Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. E um dos sacerdotes daquela religião profana pegaram os bois, aqueles que colocam vestes de renda, e começaram a seguir uma procissão na cidade para poder sacrificar a Paulo e Barnabé. E quando eles fizeram isso, diz a Bíblia que Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes. E disseram para eles: nós somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. E ali ele continuou anunciando o evangelho para aquelas pessoas se converterem daquelas coisas vãs. Versículo 19, diz que nesse momento que eles estavam ali, sobrevieram judeus de Antioquia e Icônio. Imagine. E instigaram as multidões. E naquele momento eles apedrejaram Paulo. E Paulo desmaiou. Ficou caído, desmaiado. E eles acreditavam que Paulo estava morto. E eles saíram. E aí os irmãos vieram ficar em torno de Paulo. Aí a Bíblia diz, no versículo 20 a 22, que eles rodearam, os discípulos rodearam, e Paulo se levantou, e Deus o recobrou de força, e eles saíram da cidade. Aí diz que no dia seguinte, Paulo e Barnabé foram embora, anunciando o evangelho, e depois eles voltaram para Listra, Icônio e também em Antioquia, confirmando os irmãos. Então, estas são as histórias dessas 3 cidades citadas ali. Isso é muito importante, irmãos. Porque você vai ver a vida desse homem. Porque nós vamos tentar concluir da onde nós terminamos a última mensagem. 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler novamente os versículos 1 a 4. Para entender que foi o sofrimento na vida desse homem. Meus irmãos e irmãs, vamos para uma outra porção. Porque aqui vamos entender um ponto muito importante, eu diria, um ponto crucial. Como Paulo via o sofrimento na sua vida. O que era para ele sofrer. Qual era a essência da teologia da dor. Aquilo que ele viveu.
Então, por favor, vamos para 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler os versículos 3, 4 e depois o 6. Está assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, o Deus de toda consolação. Irmãos, irmãs, preste atenção nessa palavra consolação. Paulo vai usar essa palavra e também ele vai usar os termos que estão relacionados a ela como sinônimos. Muito importante, porque essa palavra consolação aqui é o vocábulo paraclesis, da onde vem a palavra paracleto, que é uma referência, uma das descrições da pessoa do Espírito Santo no Evangelho de João. Então, observe com muito cuidado, olha a beleza desses textos. O Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta, aqui, paraclesis, que tem a ver com a palavra consolação. É Ele que nos consola, é a mesma palavra. Em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados. A palavra contemplados aqui é a mesma palavra, paraclesis. Paraclesis, ou paracleto, mas é o mesmo termo, tem a mesma raiz. Contemplados por Deus, somos consolados por Deus. Mas se somos atribulados, olhe bem, é para o vosso conforto, a mesma palavra, que ele usa aqui como consolação, contemplados, é para o vosso conforto. Escute, mas se somos atribulados, se sofremos, é para consolar vocês. Você entende isso, irmãos? Olha que ensino glorioso é esse sobre sofrimento. Por que Paulo sofria? Diz, eu sofro para consolar vocês. Eu sei o que é dor. Eu sei o que é sofrimento. Aí ele diz, para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto. Versículo 6 agora. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos. A palavra aqui traz a ideia de infortúnios, de calamidades, que nós também padecemos. Agora, por favor, irmãos, você sabe o que significa esses textos? Vamos ver esses textos, não do ponto de vista da interpretação, mas do ponto de vista da aplicação. Não interpretando gramática, termos, nada, mas do ponto de vista da aplicação. O que você pode ver aqui? O que isso significa? O que esses 3 textos significam? Paulo está dizendo que o sofrimento específico nos capacita a consolar outros de forma específica. Uma irmã que já passou a angústia de ter um câncer, ela com certeza, ela saberá confortar uma outra irmã que já passou pelo câncer. Uma mãe que perdeu um filho, ela saberá muito bem consolar uma irmã, uma mãe que perdeu um filho. Uma pessoa que passou pelo túnel escuro de trevas de um divórcio, a dor, a angústia de tudo isso, saberá muito bem consolar uma pessoa que sofreu o abandono e o desprezo conjugal. É isso que esses textos vão dizer para nós. Você é capaz de consolar outro na mesma medida como Deus te consolou. Uma pessoa que experimentou uma dor profunda saberá consolar uma outra pessoa, mas não é no consolo de colocar água benta sobre a cabeça. É o consolo da vida, é o consolo da graça, é o consolo do amor, é o consolo da misericórdia. Imagine, irmãos, isso é vida de igreja.
Este é o evangelho que esses homens e mulheres da